Júlio César. Gênio militar. Construiu um império. Foi um herói conquistador. Um grande imperador romano. O homem com a face na moeda. Mas uma moeda tem dois lados. Júlio César também foi pervertido sexual e assassino impiedoso. Quando não estava na cama com a esposa de alguém, estava realizando algum genocídio. Na lista de assassinos em massa da história, César está lá em cima com Hitler e Stalin. Então, o que está por trás do mau comportamento? Acho que podemos perguntar, ele era doente ou apenas uma pessoa obsessiva? Pesquisadores irão explorar documentos antigos, incluindo as próprias memórias de César, para descobrir a verdade. Colocarão à prova eventos de sua vida e revelarão novas evidências médicas sobre a doença que causou sua rápida deterioração. Um psiquiatra forense irá dissecar a personalidade de César para expor seus demônios e ver como ele se compara a outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento, César. Júlio César tinha um império e um ego do mesmo tamanho. Ele se declarou o ditador de Roma por toda a vida. E seus aliados se tornaram inimigos. Não ajudou muito César dormir com as esposas de seus aliados, desfilar com uma grinalda de louros e uma toga púrpura. Ele até mudou o calendário para ter um novo mês, julho, em sua homenagem. Todos estavam fartos. Os aliados se amontoaram ao seu redor na Câmara do Senado e as adagas começaram a surgir. Até mesmo seu amigo Bruto estava ali. Em murmúrio, diziam que essas palavras foram proferidas enquanto as adagas mergulhavam em sua carne. Sic semper tyrannis. Isso é o que acontece aos tiranos. Para entendermos César melhor, o psiquiatra David Maló examinará seu comportamento e o posicionará em um psicográfico especial do mau comportamento, revelando como ele se compara a tiranos como Gengis Khan e Calígula. Eu vou examinar a vida de Júlio César para ver se ele foi um líder carismático, para ver se ele foi um insano ou se ele foi um psicopata. À primeira vista, a coisa não parece boa para César. Ele observou inerte 20 mil mulheres e crianças indefesas morrerem de fome. Eles não eram guerreiros, eram mulheres e crianças. Mas César não teve piedade nem compaixão. Ele deixou seus soldados assassinarem 40 mil gauleses após derrotá-los em batalha. Em sua guerra de conquista, ele matou ou escravizou 1/3 da população. Isso foi um ato de genocídio. Ele ordenou que as mãos de 2.000 gauleses fossem cortadas. E crucificou um bando de piratas. César estava enviando um sinal. Queria que as pessoas soubessem que ele era um cara mau e que não cruzassem seu caminho. Ninguém dizia não a César, menos ainda na cama. Quando o assunto era sexo, ele era um predador insaciável. Como sabemos de tudo isso? César nos contou em suas memórias. Outros incrementaram a história, incluindo historiadores romanos Suetônio e Plutarco, que viveram mais de 100 anos após a morte de César. Eles retratam um homem impiedoso e extremamente ambicioso. Para ter uma ideia do que formou o caráter de César, precisamos voltar à sua infância. Ele cresceu em Roma, o coração do Império Romano. Não na grandeza aristocrática do Monte Palatino, mas aqui em Subura, área miserável e cheia de bordéis em Roma. A família de César era aristocrata, mas por gerações não desfrutavam da riqueza e do poder. Os ricos e poderosos de Roma, assim como os senadores, ficavam no Monte Palatino. Lá era como Park Avenue, aqui era como o Bronx. Crescer nesse ambiente foi um infortúnio que teve impacto no jovem César. Júlio César conhecia muito bem o passado glorioso de sua família
e sentia profundamente o abismo existente entre as circunstâncias presentes e o passado. Ele poderia ter ficado amargo, muito revoltado, mas em vez disso, ele decidiu galgar a escada política e social até o seu lugar, segundo a sua concepção. Mas com um objetivo destes nunca se alcança o suficiente. Mas como ele galgaria seu caminho literalmente até o topo do monte? O exército romano era o lugar perfeito para começar. César tinha fascínio pelo exército desde a infância. Um de seus heróis foi o general Sulla, que usou seu poderio militar para tomar o controle de Roma durante uma guerra civil. Era o poder na ponta da lança. César entrou no exército aos 20 anos e logo se destacou por bravura no campo de batalha na Grécia. Mas este não era o assunto na boca do povo. Há uma história que aparece em algumas fontes de que César tinha um relacionamento sexual com o rei de Bitínia, que ficava ao norte da Turquia. A viagem deveria ser a trabalho. César estava na Turquia para negociar navios de guerra com o rei Nicomedes para ajudar a causa romana. A conversa se estendeu por muito tempo. Dizem alguns que passou de navios de guerra para outros temas e possivelmente ocorreu no aposento real. As fofocas renderam a César o apelido de Rainha de Bitínia. No mundo romano, relações entre homens eram muito mais aceitáveis do que foram em sociedades posteriores. O que pesava era dizer que César era passivo na relação sexual com o rei. Um papel, na visão deles, muito parecido com o da mulher. A história assombrava César. Sua resposta? O macho predominante. Ele provaria sua masculinidade seduzindo todas as mulheres à sua frente. Solteira, casada, não importava. Quanto ao famoso encontro com o rei Nicomedes, não há provas de que tenha acontecido. Mas o astuto César usou as fofocas a seu favor. Ele realmente tinha poder. O rei de Bitínia era um rei. E isso elevou automaticamente a reputação e o prestígio de Júlio César. Ele estava acima de seus colegas senadores, estava com a realeza, pensassem o que quisessem. César e suas vigorosas e frequentes aventuras sexuais com homens e mulheres inspiraram os poetas. Mas nem tudo é romance. O escriba Catulo, que escreveu sobre a vida de César, fez uma abordagem mais clínica, sugerindo em verso que César caiu com uma dose de algo ruim. Estaria Catulo dizendo que César era tão promíscuo que contraiu uma doença venérea? Ou seria apenas licença poética? As 4 doenças venéreas a se considerar eram clamídia, sífilis, herpes e, claro, a gonorreia. E as evidências deixam claro que a sífilis não existia por lá nos tempos romanos. Ela veio para a Europa da América do Norte com os conquistadores. Então a sífilis está fora. Mas e a herpes e a gonorreia? Elas teriam deixado marcas físicas em César? Alguém as teria mencionado. Elas também podem ser eliminadas. Isso deixa somente uma possibilidade. Clamídia para as mulheres é ruim, mas para os homens não, a menos que você seja um dos desafortunados que desenvolve prostatite, mas certamente não há registro de César com esse problema. Isso não afetou nem um pouco sua habilidade de reger a república ou o império. Foi um perigo para as mulheres com as quais César manteve relações sexuais, mas para ele, sem problemas. Esse jovem promíscuo levou uma vida fascinante. César saiu do exército para a política e a lei. Ele era um orador persuasivo e poderoso. Seus casos no tribunal atraíam grande audiência. Os romanos comentavam a respeito do jovem e brilhante homem. César, ainda na casa dos 20 anos, estava no caminho para a glória. Em uma viagem à Grécia, ao ser capturado por piratas, ele demonstrou o quanto podia ser calculista e destemido.
Na época, os piratas eram um grande problema para os romanos. Eles haviam infestado o Mediterrâneo. E César era outra pessoa capturada pelos piratas. Ao vê-lo, eles perceberam que César era uma pessoa de grande status, alguém que valia muito dinheiro. Então pediram um grande resgate, 20 talentos de prata. Em moeda atual, seria o equivalente a 130 mil dólares, o salário de uma vida inteira de um soldado de César. César sorriu e disse que valia muito mais do que isto, 50 talentos pelo menos. Era um jogo audacioso que aumentava as chances de César continuar vivo e lhe dava um certo controle sobre a situação. César demonstrou frieza diante do grande perigo. Na verdade, criou um plano ousado e inteligente para garantir sua soltura. Foi algo como James Bond rindo na cara do seu arqui-inimigo. César também tomou a ofensiva e se transformou no convidado do inferno. Ele dava ordens aos piratas ao redor, ordenava o silêncio quando queria dormir, receitava suas poesias e os repreendia por não apreciá-las. Os piratas estavam fartos. Queriam o dinheiro. Se não o conseguissem, matariam César. Mas César aumentou as apostas e lançou uma terrível ameaça. Se o soltassem, ele retornaria e mataria todos. De um jeito ou de outro, alguém morreria. Júlio César, ainda na casa dos 20 anos, já era do tipo de cara carpe diem, aproveite o dia. Quando piratas gregos o capturaram e pediram resgate, César fez uma promessa. Ele escaparia para então retornar e crucificar todos eles. Os piratas riram. Quando o resgate foi pago, César foi solto. Ele reuniu uma pequena força naval e cumpriu sua ameaça. César crucificou os piratas. A morte mais dolorosa e lenta que existe. Mas antes, ordenou que suas gargantas fossem cortadas. Toda Roma falava a respeito, era como uma manchete de televisão. Ele foi simultaneamente decisivo, brutal e controlador. Mas com o toque de humanidade, ele cortou as gargantas de seus prisioneiros para acabar com o sofrimento. Mas isso aconteceu assim? Será que ele inventou tudo? É uma grande questão. Mas o que sabemos sobre o restante da vida de César é que ele esteve sempre no controle. Então tudo isso pode ser verdade. Júlio César, o jovem e impetuoso matador de piratas. As mulheres o adoravam e ele migrou para um tipo diferente de matar. Dizem que César dormiu com quase todas as mulheres dos aristocratas de Roma. Ele mesmo teve 4 esposas. Mas o que César realmente queria? Muitos políticos e homens poderosos dormem com mulheres, gostam da emoção do sexo secreto. No entanto, César ia além. Usava seu comportamento sexual para dominar as mulheres e, por extensão, mostrar seu domínio sobre os maridos. Ele foi esculpido, produzido, era o senhor irresistível. Assim, ao menos, foi como artistas e escultores retrataram César ao longo dos séculos. Não admira as garotas terem se apaixonado por ele. Mas César cuidava de sua aparência. Mantinha a toga perfeitamente ajustada. Penteava o cabelo para esconder a calvície. Mas seria César realmente um ídolo? No que se refere à aparência de Júlio César, temos alguns retratos que podemos examinar. Também temos sua face desenhada nas moedas. Mas para uma pessoa tão famosa quanto Júlio César, não há tantas evidências. Uma notável descoberta feita em um rio francês em 2008 pode ajudar. Uma cabeça de César em mármore, com mais de 2.000 anos de idade. Acredita-se que esta seja uma das poucas já encontradas esculpidas durante sua vida. Mas seria esta a sua aparência verdadeira? A artista forense Victoria Lywood acredita que esta é a face de uma pessoa real.
As linhas faciais de um homem de 50 anos estão em sua testa, atravessando o nariz, no vinco entre as sobrancelhas, até o topo da cabeça. Ao que me parece, o artista possivelmente fez a escultura durante a vida de César. Usando a tecnologia de mapeamento de face, Lywood tentará reproduzir o verdadeiro rosto de César, começando com o nariz ausente. A vantagem nesta reconstrução é a de que ele tem duas partes com as quais geralmente não trabalho quando lido com esqueletos. Elas são a ponte do nariz e a columela, esta pequena parte sobre o nariz que segura a ponta. Agora, são o tecido macio e a ponta que estão faltando aqui. 60% do comprimento vertical será o quanto seu nariz irá se projetar caso tenha um nariz esteticamente correto. Agora temos um formato geral do nariz de César e o quanto ele se projetaria de seu rosto. Agora Lywood adiciona elementos à face para gerar uma imagem realística. Então o rejuvenescimento. E o rosto surge no computador. A face do jovem e ambicioso Júlio César. A face que deslumbrava as mulheres. Nos anos seguintes, César sonhou alto. Nada menos do que o cargo máximo. Cônsul. O chefe de governo da Roma republicana. Mas assim como os partidos de hoje, César também acumulou dívidas em sua campanha política. Essas dívidas poderiam acabar com sua carreira para sempre. Então César procurou por aliados e dinheiro. Sugeriu uma aliança com o poderoso Crasso e o herói militar Pompeu. Eles concordaram. Parecia não importar o fato de César ter dormido com suas esposas. Não se diz não a um homem com sede de poder. Esqueça os títulos fantasiosos, como cônsul, sumo sacerdote e assim por diante. Seria como se a cidade fosse comandada por 3 grandes chefões da máfia. Assim, tudo se resumia a patronagem e poder. Tratava-se de quem conseguiria os contratos importantes, como nas cidades modernas. Quem limpava o lixo, quem controlava o transporte. Assim era a Roma antiga. Esses eram os 3 maiores jogadores do Império Romano. E eles decidiriam como iriam dividir os espólios. A parte de César dos espólios incluía a Gália Romana, composta pelo que é hoje o norte da Itália e partes da França. César se tornou governante e isso lhe conferia o poder absoluto. Mas ele era um governador com um problema. Ainda tinha dívidas. César decidiu partir para a guerra. Na era romana, era um bom negócio. Podia-se fazer dinheiro pilhando tesouros e escravos. Seu alvo, partes da Gália não conquistadas. Precisamos revisar completamente nosso conceito sobre guerra. Hoje nós nos preocupamos em quanto a guerra nos custará em forma de impostos. No tempo de César, ele só pensava em quanto lucro poderia obter na conquista, pois Roma era essencialmente um sistema de roubo e violência. Nós sabemos o que houve a seguir graças à descrição vividas oriundas da frente de batalha feitas pelo próprio César. Vim, vi, venci. Ele se vangloriava. Tudo isso instigava a imaginação de seu povo. César sabia exatamente que efeitos suas vitórias surtiriam em Roma. Essa era uma das razões pelas quais estava lutando. Se pensarmos no que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, generais como MacArthur, Patton, o marechal britânico Montgomery... Todos cultivaram boas relações com seus repórteres favoritos, pois queriam obter a melhor publicidade que pudessem. No caso de César foi o mesmo, mas ele foi seu próprio repórter. A atenção obsessiva aos detalhes revelou um elemento crucial da personalidade de César. Psicologicamente, ele precisava estar no controle da sua própria imagem. Não deixaria isso para outras pessoas. Ele seria a pessoa que decidiria quem Júlio César é. César levou seu grande ego para o campo de batalha e a Gália estremeceu. 100 quilômetros a oeste de Dijon ficava Bibracte, uma das fortalezas mais importantes da Gália, cenário de uma batalha sangrenta com a tribo Helvécia. O
local onde estamos agora tem 760 metros de altitude. É o ponto mais alto em 240 quilômetros e domina completamente a paisagem ao redor. Então, era absolutamente crucial para os gauleses manter este ponto, mas era igualmente crucial para o César tentar tomá-lo. Houve uma grande disputa aqui, uma grande batalha entre os dois lados. Evidências encontradas mostram a ferocidade do conflito travado. Crânios com marcas de espada. César, escrevendo sobre a batalha ocorrida, afirmou que os helvétios foram a mais valente de todas as tribos gaulesas. Os arqueólogos descobriram evidências que revelam como César utilizava as mais terríveis armas do vasto arsenal romano, visando infligir o máximo de destruição e morte. Esta é uma descoberta extraordinária. É uma das armas modernas de Júlio César. Uma bomba incendiária de 2000 anos de idade. Esta é a ponta de uma flecha que seria lançada por uma catapulta romana. Eu nunca havia visto nada assim. A ponta desse lado, a gaiola de fogo fica aqui. Acredita-se que foi projetada para conter uma substância grudenta que estaria em chamas enquanto atravessasse o ar. Projetada para incendiar completamente a tribo gaulesa. Isto é um claro exemplo do tipo de armas modernas que os gauleses tiveram que enfrentar na luta contra Júlio César. César também armou suas legiões com o pilum, uma arma parecida com a lança. As cruéis narrativas de César registraram o terrível efeito desta arma. As lanças atravessaram os escudos, espetando os guerreiros gauleses. Estaria César se gabando ou fornecendo uma descrição acurada do evento? O pilum é uma arma romana singular. Foi especificamente projetada para o exército. Foi projetada para matar o inimigo. Foi projetada para ser lançada a uma distância bem curta na direção de um grupo de inimigos. John Serrat irá testar as declarações de César para ver a eficiência desta arma contra os escudos gauleses. Este é o nosso projeto de um escudo gaulês. Não é uma réplica exata, eliminamos as saliências. Também não tem o formato exato do escudo, mas sabemos que utilizavam madeira pesada, então temos 3 plataformas. Essa aqui mede 1,30 m, é de madeira de carvalho e coberta com couro tratado. O que faremos é lançar o pilum no alvo para poder testar o seu poder de penetração. E no papel de legionário romano de hoje está Mark Harper, competidor internacional de lançamento de dardo. Bom, houve perfuração, entrou bem uns 15 centímetros. O peso que agora está no escudo é enorme. Mesmo que a lança não atravessasse e matasse o inimigo, tornaria o escudo inútil. O soldado teria baixado o escudo e exposto seu flanco esquerdo inteiro aos legionários romanos à sua frente. O veredicto: contra uma arma destas, os gauleses não tiveram chance alguma. Bom, Júlio César era mestre da autopromoção e propaganda. Em muitas das coisas que disse, ele exagerou. Mas aqui, ele não mentiu. Não há dúvidas de que o gaulês por trás desse escudo iria morrer. Então, César estava certo. O pilum destruiu as frentes gaulesas. Mas os gauleses tinham centenas de milhares de soldados a mais do que César. Se quisesse vencer, César teria de matar em escala monumental. Júlio César estava em uma missão para se tornar um herói em Roma, com 240 quilômetros ao sul da atual Paris. Os soldados gauleses esperavam atrás de muros fortificados. César cercou a cidade por 25 dias. Quando finalmente derrubou os muros, aniquilou os enfraquecidos inimigos. Então o verdadeiro massacre começou. Os legionários de César assassinaram 39 mil homens, mulheres e crianças.
800 foram poupados para levar uma lúgubre mensagem aos outros gauleses: resistir é inútil. Após cumprir a missão de destruir e pilhar, o momento era de diversão ao estilo romano. César havia dado uma ordem. Após a vitória, os soldados seriam dispensados para fazer o que quisessem. Ele se gabava dizendo que seus homens lutavam bem quando fediam a perfume. Fazer sexo com prisioneiras, mulheres, prostitutas que seguiam o exército romano era parte do jogo. Todo romano fazia isso. Mas o pior ainda estava por vir. César finalmente revelaria a verdadeira extensão de sua crueldade no clímax da Guerra na Gália, em um campo de batalha 200 quilômetros a leste de Avaricum. Esta grande colina já foi Alésia, um forte. Aqui, César enfrentou um exército de 80 mil homens liderado pelo comandante mais bem-sucedido da Gália, Vercingetorix. Vercingetorix recuou com seus 80 mil homens para uma imensa fortificação natural. Era parecida como esta rocha, se puder imaginá-la, com quase 2 quilômetros de diâmetro, mas com faces íngremes como esta aqui, tornando-a o tipo de fortificação que não poderia ser tomada com um ataque relâmpago. Então, o que César fez? Ele construiu um grande muro no lado externo, com 16 quilômetros de extensão, altamente fortificado, para manter os 80 mil gauleses presos dentro dela até que a fome os levasse à rendição. Era o cerco da morte. Vercingetorix havia infligido grandes perdas ao exército de César naquele ano. Era a hora da revanche. Mas cavaleiros gauleses conseguiram atravessar a fortificação. O reforço inimigo era questão de tempo. Então César criou outra barricada, desta vez ao redor de seus próprios homens. Ela ficou pronta na hora exata. 250 mil homens apareceram para apoiar os gauleses. À medida que as semanas passavam, os gauleses presos no forte morriam de fome. Desesperado, Vercingetorix permitiu que 20 mil mulheres e crianças deixassem o forte, acreditando que César os deixaria passar. Mas não foi assim. Milhares de pessoas, velhos, mulheres e crianças, inúteis em termos de guerra, foram soltas sobre esta terra de ninguém. A eles foi negado qualquer tipo de ajuda por César. Então, simplesmente morreram de fome. No que diz respeito a César, ele nem contou as vítimas. Era apenas um dano colateral. Os combatentes gauleses olhavam impotentes suas esposas e filhos perecerem gradualmente. Seria isso o ato de um psicopata? Ou parte de uma boa estratégia? Esse foi um ato extremamente impiedoso. No entanto, naquele momento, César calculou que os fins justificariam os meios. O cerco à Alésia terminou com uma batalha final campal. Vercingetorix e 60 mil gauleses saíram do forte em direção a um ponto fraco nas linhas romanas. Batalhas campais duravam o dia todo e ceifavam milhares de vidas. Os gauleses estavam física e mentalmente exaustos. Então, César chamou a última reserva. Ele narra que liderou a última tropa em ação pessoalmente, usando um manto escarlate para ser reconhecido. O exército gaulês foi esmagado como um inseto e a guerra acabou. César escreveu que seus homens não estivessem tão exaustos da batalha. Nenhum gaulês teria sido poupado. César avançou. Mas a Batalha de Alésia foi a última resistência organizada pelos exércitos gauleses. Vercingetorix foi mantido cativo por 5 anos e então levado a Roma. Ele foi exibido nas ruas acorrentado. No auge do desfile, foi estrangulado.
Ninguém pode negar que César era um gênio militar. A conquista da Gália foi uma das maiores campanhas militares da história. Mas veio a um custo enorme no que tange ao sofrimento humano. César levou 9 anos para subjugar os gauleses, mas queria ter certeza de que eles sabiam que haviam sido derrotados. 2.000 rebeldes capturados levariam esta mensagem. César ordenou que as 2 mãos de cada rebelde fossem cortadas. Os homens mutilados foram enviados às suas cidades como uma espécie de aviso. O uso sistemático desse tipo de terror era um meio de intimidar as pessoas a não lutarem contra os romanos. César fez uma fortuna conquistando a Gália. Finalmente livre das dívidas, perseguiu seu verdadeiro objetivo: Roma. Mas suas alianças haviam se rompido. O poderoso Crasso estava morto, e o guerreiro Pompeu, agora no comando, tinha alguns receios sobre César. Seus oponentes políticos o acusaram de crimes de guerra. Se César colocasse os pés em Roma, seria processado. E pior, o conquistador em breve se sentiria conquistado, tendo desmaios e convulsões. Agora os pesquisadores poderão finalmente identificar a doença misteriosa que debilitou o homem mais poderoso do planeta. Em 49 a.C., o rio Rubicão, a fronteira com a Itália, às suas margens estavam César e seu exército. O Rubicão tornou-se um sinônimo para passar o ponto sem retorno e é frequentemente usado em operações militares. Os norte-americanos falavam em cruzar o Rubicão quando foram pela primeira vez ao Iraque. César estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida política. Como governante da Gália, ele não poderia ser processado por ignorar as leis do Senado. Ao cruzar o rio Rubicão, César entraria no território romano. Ele perderia a imunidade e seus inimigos poderiam atacá-lo. Sua única proteção seria levar o exército consigo. Mas isso seria uma declaração de guerra. César sabia que se atravessasse o rio, quebraria uma das leis fundamentais do Estado romano. Estaria lançando um golpe militar. Foi a decisão mais importante de sua vida. E podemos ter um verdadeiro insight de sua mente ao saber que naquele momento, o que ele disse ao tomar a decisão em latim foi: "A sorte está lançada". Será que César realmente tinha a cabeça de um jogador? César com certeza não achava que o jogo seria de igual para igual. Ele sabia que as chances estavam ao seu favor, embora houvesse um grande risco. Psicologicamente, cruzar o Rubicão significava jogar fora o livro de regras. Era um jogo completamente novo e ele estava no comando. César, de 50 anos, cruzou o Rubicão com seu exército e marchou em direção a Roma. Seu antigo aliado Pompeu era tudo o que havia entre César e o poder absoluto. Lembre-se que a expectativa de vida na era romana era muito menor que a de hoje. Um homem na casa dos 50 anos era considerado muito velho. César provavelmente sentiu que seu tempo era escasso e nesse momento parece ter tomado a decisão de que forçaria o ritmo dos eventos. César perseguiu Pompeu e seu exército pelo sul da Europa e, após 4 anos de sangrentas guerras civis, o derrotou. Agora César era o líder absoluto do Império Romano. Uma lenda viva. Mas Pompeu não foi sua única vitória nessa campanha. Suas conquistas sexuais incluem a rainha do Egito, a fabulosa Cleópatra. Ela tinha apenas 22 anos, ele 50. Um homem velho para os padrões da época. E quando César conheceu a esposa de outro homem importante, o rei da Mauritânia, país situado no noroeste da África, também a levou para a cama. César estava envelhecendo. Suetônio e Plutarco relataram que ele não era mais o homem que costumava ser. Júlio César foi ficando doente. Apagões, desmaios, convulsões.
Qual era a causa de tudo isso? Seria a malária ou seria outra coisa? Estava claro que César precisava ver um médico. O neurocirurgião Richard McCracken acredita que suas convulsões eram causadas por um parasita que ele ingeriu durante a campanha no Egito. Mais ou menos um ano antes de César ter a primeira convulsão, ele passou um bom tempo no norte da África, especificamente no Egito. E nós sabemos que a cisticercose, que é basicamente uma fase da tênia do porco, era endêmica no Egito na época, pois vimos evidência disso nas múmias egípcias. Parasitas, os efeitos são devastadores. Eu compararia isso a um péssimo filme de terror. Uma pessoa tem um parasita gigante dentro da barriga. Esse parasita produz ovos, resultando em pequenos parasitas que migram para o cérebro, onde produzem cistos. Esses cistos viram parasitas que provocam as convulsões. Vermes comendo o cérebro, causando ataques. Na época dos romanos, não havia cura para isso. Pela primeira vez, César estava realmente indefeso. Foi devastador. Psicologicamente, o efeito da epilepsia mostrou para César que ele não estava mais no controle, que não era mais invencível e que, na verdade, era um mortal como qualquer outro. Com o tempo se esgotando, César tentou consolidar sua posição, intitulando-se Ditador Vitalício. Mas nem isso foi o suficiente. Ele queria ser rei. Um momento crucial ocorrido bem aqui no coração de Roma é que Júlio César estava sobre a rostra e a população na praça à sua frente. E Marco Antônio se aproximou da rostra e foi até Júlio César e lhe ofereceu a coroa. As pessoas se perguntavam o que ia acontecer. César a recusou. Houve comemoração. Marco Antônio insiste e novamente lhe dá a coroa. César a recusa novamente. A população entra em êxtase e estava perplexa. Parecia uma cena de dublês que havia dado errado, pois não havia forma de Marco Antônio estar agindo segundo sua vontade. César deveria estar permitindo que ele fizesse isso. César estava testando as águas e as pessoas responderam. Amavam César, mas não queriam um rei. César não queria ser rei, mas agiu como um. Tomou uma decisão que pagaria com vida. Júlio César, 56 anos de idade. Ele se declarou ditador vitalício, mas se comportava mais como rei. Os decretos voavam rápida e furiosamente. César ordenou que sua estátua fosse colocada junto à dos antigos reis de Roma, que um novo calendário fosse criado e que incluísse um mês com o seu nome, Júlio. E que uma moeda fosse cunhada com a sua face enfeitada com uma coroa de louros. César estava ficando grande demais para sua toga. Para nós, ver um governante em uma moeda não é grande coisa. Mas para um romano antigo, isso era incrível. Isso quebrou todas as regras, pois ao longo da história de Roma, nunca houve uma pessoa viva homenageada em uma moeda. Júlio César fez isso. E o que ele quis mostrar à população foi muito forte. Ele disse, eu não sou apenas um líder, eu sou o imperador. Ele estava muito próximo de dizer, eu sou um rei. Os romanos não gostavam de reis, não confiavam neles e não queriam ter nada a ver com eles. Já era assim havia 400 anos. Por isso era uma república. Mas César não tomou conhecimento disso. Estava fora de controle. César estava apertando as rédeas sobre Roma. Ele promoveu várias séries de reformas até 44 a.C. Agora havia um grupo crescente de senadores descontentes. Como líder figurava o senador Cássio, um rival de longa data de César. E também Marco Júnior Bruto, alguém que César considerava um amigo. As aventuras sexuais que levaram César ao topo voltariam para assombrá-lo.
Já foi ruim ele ter dormido com a esposa de Cássio, mas pior, ele fez o mesmo com a mãe de Bruto. César achava que a lei universal "não durma com a mãe do seu amigo" não se aplicava a ele. Qualquer coisa boa que existisse entre César e os senadores acabara há muito tempo. Eles decidiram que havia somente uma solução: o assassinato. 15 de março, 44 a.C., idos de março. César nem percebeu o perigo. 23 golpes de adaga o matam. O último rosto que ele viu pode muito bem ter sido o do outrora amigo e aliado Bruto, enquanto proferia as palavras: "Isto é o que acontece aos tiranos." César, o aristocrata nascido nas ruas pobres de Roma. Saiu da miséria para se tornar o líder mais poderoso do mundo conhecido. Suas campanhas militares infligiram enormes baixas. Quase 20% da população inteira da Gália. O equivalente a 50 milhões de cidadãos norte-americanos hoje. Onde as ações desse ícone do mau comportamento o colocam na escala de tiranos psicopatas. César não tinha nenhuma sede de sangue. Ele não matava só por matar. A violência foi direcionada para a construção de um império com César no centro. Então ele não matava por impulsos psicóticos, como por exemplo Calígula. César está na outra ponta da escala, um impiedoso assassino movido por um objetivo. Este é um aspecto de sua personalidade, há outro a se considerar. Uma segunda dimensão da personalidade de César é a que chamaríamos de domínio sexual. Sexo não era só por prazer, mas para dominar o mundo ao seu redor. Tratava-se de poder e controle. Na escala de domínio sexual, César pontua muito alto. Este é o perfil psicológico de Júlio César. Mas quem na história tem características similares? Acho que Júlio César foi mais como Gengis Khan. Ambos vieram de linhagem nobre que caíram em tempos difíceis. Ambos desenvolveram uma visão do império, juntamente com o exército e a violência física para torná-lo real. E ao longo do caminho dormiram com todas as mulheres que puderam. Mas os assassinos subestimaram a reação da população. As vitórias nos campos de batalha trouxeram glória a Roma. A população amava César por isso e não o consideravam um tirano. Para homenageá-lo, construíram uma pira funerária e cremaram seu corpo. Então voltaram sua ira contra os conspiradores que mataram seu herói conquistador. Os assassinos fugiram da cidade para se salvar. César queria ser rei. Agora, o Senado fez dele mais do que isso, muito mais. Uma estátua de César foi colocada no Panteão, um templo dedicado aos deuses romanos. E morto, César se tornou um deus. A primeira pessoa a receber esta honra desde Rômulo, o fundador de Roma, 700 anos antes. Hermes comendo o cérebro, causando ataques. Na época dos romanos, não havia cura para isso. Pela primeira vez, César estava realmente indefeso. Foi devastador. Psicologicamente, o efeito da epilepsia mostrou para César que ele não estava mais no controle, que não era mais invencível e que, na verdade, era um mortal como qualquer outro. Com o tempo se esgotando, César tentou consolidar sua posição, intitulando-se Ditador Vitalício. Mas nem isso foi o suficiente. Ele queria ser rei. Um momento crucial ocorrido bem aqui no coração de Roma
é que Júlio César estava sobre a rostra e a população na praça à sua frente. E Marco Antônio se aproximou da rostra e foi até Júlio César e lhe ofereceu a coroa. As pessoas se perguntavam o que ia acontecer. César a recusou. Houve comemoração. Marco Antônio insiste e novamente lhe dá a coroa. César a recusa novamente. A população entra em êxtase e estava perplexa. Parecia uma cena de dublês que havia dado errado, pois não havia forma de Marco Antônio estar agindo segundo sua vontade. César deveria estar permitindo que ele fizesse isso. César estava testando as águas e as pessoas responderam. Amavam César, mas não queriam um rei. César não queria ser rei, mas agiu como um. Tomou uma decisão que pagaria com vida. Júlio César, 56 anos de idade. Ele se declarou ditador vitalício, mas se comportava mais como rei. Os decretos voavam rápida e furiosamente. César ordenou que sua estátua fosse colocada junto à dos antigos reis de Roma, que um novo calendário fosse criado e que incluísse um mês com o seu nome, Júlio, e que uma moeda fosse cunhada com a sua face enfeitada com uma coroa de louros. César estava ficando grande demais para sua toga. Para nós, ver um governante em uma moeda não é grande coisa. Mas para um romano antigo, isso era incrível. Isso quebrou todas as regras, pois ao longo da história de Roma, nunca houve uma pessoa viva homenageada em uma moeda. Júlio César fez isso. E o que ele quis mostrar à população foi muito forte. Ele disse, eu não sou apenas um líder, eu sou o imperador. Ele estava muito próximo de dizer, eu sou um rei. Os romanos não gostavam de reis, não confiavam neles e não queriam ter... Uma grande questão. Mas o que sabemos sobre o restante da vida de César é que ele esteve sempre no controle. Então tudo isso pode ser verdade. Júlio César, o jovem e impetuoso matador de piratas. As mulheres o adoravam e ele migrou para um tipo diferente de matar. Dizem que César dormiu com quase todas as mulheres dos aristocratas de Roma. Ele mesmo teve 4 esposas. Mas o que César realmente queria? Muitos políticos e homens poderosos dormem com mulheres, gostam da emoção do sexo secreto. No entanto, César ia além. Usava seu comportamento sexual para dominar as mulheres e, por extensão, mostrar seu domínio sobre os maridos. Ele foi esculpido, produzido, era o senhor irresistível. Assim, ao menos, foi como artistas e escultores retrataram César ao longo dos séculos. Não admira as garotas terem se apaixonado por ele. Mas César cuidava de sua aparência. Mantinha a toga perfeitamente ajustada. Penteava o cabelo para esconder a calvície. Mas seria César realmente um ídolo? No que se refere à aparência de Júlio César, temos alguns retratos que podemos examinar. Também temos sua face desenhada nas moedas. Mas para uma pessoa tão famosa quanto Júlio César, não há tantas evidências. Uma notável descoberta feita em um rio francês em 2008 pode ajudar. Uma cabeça de César em mármore, com mais de 2.000 anos de idade. Acredita-se que esta seja uma das poucas já encontradas esculpidas durante sua vida. Mas seria esta sua aparência verdadeira? A artista forense Victoria Lywood acredita que esta é a face de uma pessoa real. As linhas faciais de um homem de 50 anos estão em sua testa, atravessando o nariz, no vinco entre as sobrancelhas, até o topo da cabeça. Ao que me parece, o artista possivelmente fez a escultura durante a vida de César. Usando a tecnologia de mapeamento de face, Lywood tentará reproduzir o verdadeiro rosto de César, começando com o nariz ausente. A vantagem nesta reconstrução é a de que ele tem 2 partes com as quais geralmente não trabalho quando lido com esqueletos. Elas são a ponte do nariz e a columela, esta pequena parte sobre o nariz que segura a ponta. Agora, são o tecido macio e a ponta que estão faltando aqui.
60% do comprimento vertical será o quanto seu nariz irá se projetar. Como governante da Gália, ele não poderia ser processado por ignorar as leis do Senado. Ao cruzar o rio Rubicão, César entraria no território romano. Ele perderia a imunidade e seus inimigos poderiam atacá-lo. Sua única proteção seria levar o exército consigo. Mas isso seria uma declaração de guerra. César sabia que se atravessasse o rio, quebraria uma das leis fundamentais do Estado romano. Estaria lançando um golpe militar. Foi a decisão mais importante de sua vida. E podemos ter um verdadeiro insight de sua mente ao saber que naquele momento, o que ele disse ao tomar a decisão em latim foi: a sorte está lançada. Será que César realmente tinha a cabeça de um jogador? César com certeza não achava que o jogo seria de igual para igual. Ele sabia que as chances estavam ao seu favor, embora houvesse um grande risco. Psicologicamente, cruzar o Rubicão significava jogar fora o livro de regras. Era um jogo completamente novo e ele estava no comando. César, de 50 anos, cruzou o Rubicão com seu exército e marchou em direção a Roma. Seu antigo aliado Pompeu era tudo o que havia entre César e o poder absoluto. Lembre-se que a expectativa de vida na era romana era muito menor que a de hoje. Um homem na casa dos 50 anos era considerado muito velho. César provavelmente sentiu que seu tempo era escasso e nesse momento parece ter tomado a decisão de que forçaria o ritmo dos eventos. César perseguiu Pompeu e seu exército pelo sul da Europa e, após 4 anos de sangrentas guerras civis, o derrotou. Agora César era o líder absoluto do Império Romano. Uma lenda viva. Mas Pompeu não foi sua única vitória nessa campanha. Suas conquistas sexuais incluem a rainha do Egito, a fabulosa Cleópatra. Ela tinha apenas 22 anos, ele 50, um homem velho para os padrões da época. E quando César conheceu a esposa de outro homem importante, o rei da Mauritânia, país situado no noroeste da África, também a levou para a cama. César estava envelhecendo. Suetônio e Plutarco relataram que ele não era mais o homem que costumava ser. Júlio César foi ficando doente. Apagões, desmaios, convulsões. Qual era a causa de tudo isso? Seria a malária ou seria outra coisa? Estava claro que César precisava ver um médico. O neurocirurgião Richard McClarkin acredita que suas convulsões eram causadas por um parasita. César deveria estar permitindo que ele fizesse isso. César estava testando as águas e as pessoas responderam. Amavam César, mas não queriam um rei. César não queria ser rei, mas agiu como um. Tomou uma decisão que pagaria com vida. Júlio César, 56 anos de idade. Ele se declarou ditador vitalício, mas se comportava mais como rei. Os decretos voavam rápida e furiosamente. César ordenou que sua estátua fosse colocada junto à dos antigos reis de Roma, que um novo calendário fosse criado e que incluísse um mês com o seu nome, Júlio. E que uma moeda fosse cunhada com a sua face enfeitada com uma coroa de louros. César estava ficando grande demais para sua toga. Para nós, ver um governante em uma moeda não é grande coisa. Mas para um romano antigo, isso era incrível. Isso quebrou todas as regras, pois ao longo da história de Roma, nunca houve uma pessoa viva homenageada em uma moeda. Júlio César fez isso. E o que ele quis mostrar à população foi muito forte. Ele disse: eu não sou apenas um líder, eu sou o imperador. Ele estava muito próximo de dizer: eu sou um rei. Os romanos não gostavam de reis, não confiavam neles e não queriam ter nada a ver com eles. Já era assim havia 400 anos. Por isso era uma república. Mas César não tomou conhecimento disso. Estava fora de controle.
César estava apertando as rédeas sobre Roma. Ele promoveu várias séries de reformas até 44 a.C. Agora havia um grupo crescente de senadores descontentes. Como líder figurava o senador Cássio, um rival de longa data de César, e também Marco Júnior Bruto, alguém que César considerava um amigo. As aventuras sexuais que levaram César ao topo voltariam para assombrá-lo. Já foi ruim ele ter dormido com a esposa de Cássio, mas pior, ele fez o mesmo com a mãe de Bruto. César achava que a lei universal "não durma com a mãe do seu amigo" não se aplicava a ele. Qualquer coisa boa que existisse entre César e os senadores acabara há muito tempo. Eles decidiram que havia somente uma solução: o assassinato. 15 de março, 44 a.C., idos de março. César nem percebeu o perigo. 23 golpes de adaga o matam. O último rosto que ele viu pode muito bem ter sido se entre César e os senadores acabara há muito tempo. Eles decidiram que havia somente uma solução: o assassinato. 15 de março, 44 a.C., idos de março. César nem percebeu o perigo. 23 golpes de adaga o matam. O último rosto que ele viu pode muito bem ter sido o do outrora amigo e aliado Bruto, enquanto proferia as palavras: "Isto é o que acontece aos tiranos." César, o aristocrata nascido nas ruas pobres de Roma. Saiu da miséria para se tornar o líder mais poderoso do mundo conhecido. Suas campanhas militares infligiram enormes baixas. Quase 20% da população inteira da Gália. O equivalente a 50 milhões de cidadãos norte-americanos hoje. Onde as ações desse ícone do mau comportamento o colocam na escala de tiranos psicopatas. César não tinha nenhuma sede de sangue. Ele não matava só por matar. A violência foi direcionada para a construção de um império com César no centro. Então ele não matava por impulsos psicóticos, como por exemplo Calígula. César está na outra ponta da escala, um impiedoso assassino movido por um objetivo. Este é um aspecto de sua personalidade, há outro a se considerar. Uma segunda dimensão da personalidade de César é a que chamaríamos de domínio sexual. Sexo não era só por prazer, mas para dominar o mundo ao seu redor. Tratava-se de poder e controle. Na escala de domínio sexual, César pontua muito alto. Este é o perfil psicológico de Júlio César. Mas quem na história tem características similares? Acho que Júlio César foi mais como Gengis Khan. Ambos vieram de linhagem nobre que caíram em tempos difíceis. Ambos desenvolveram uma visão do império, juntamente com o exército e a violência física para torná-lo real. E ao longo do caminho dormiram com todas as mulheres que puderam. Mas os assassinos subestimaram a reação da população. As vitórias nos campos de batalha trouxeram glória a Roma. A população amava e a guerra acabou. César escreveu que seus homens não estivessem tão exaustos da batalha, nenhum gaulês teria sido poupado. César avançou, mas a Batalha de Alésia foi a última resistência organizada pelos exércitos gauleses. Vercingetorix foi mantido cativo por 5 anos e então levado a Roma. Ele foi exibido nas ruas acorrentado. No auge do desfile, foi estrangulado. Ninguém pode negar que César era um gênio militar. A conquista da Gália foi uma das maiores campanhas militares da história.
mas veio a um custo enorme no que tange ao sofrimento humano. César levou 9 anos para subjugar os gauleses, mas queria ter certeza de que eles sabiam que haviam sido derrotados. 2.000 rebeldes capturados levariam esta mensagem. César ordenou que as 2 mãos de cada rebelde fossem cortadas. Os homens mutilados foram enviados às suas cidades como uma espécie de aviso. O uso sistemático desse tipo de terror era um meio de intimidar as pessoas a não lutarem contra os romanos. César fez uma fortuna conquistando a Gália. Finalmente livre das dívidas, perseguiu seu verdadeiro objetivo: Roma. Mas suas alianças haviam se rompido. O poderoso Crasso estava morto, e o guerreiro Pompeu, agora no comando, tinha alguns receios sobre César. Seus oponentes políticos o acusaram de crimes de guerra. Se César colocasse os pés em Roma, seria processado. E pior, o conquistador em breve se sentiria conquistado, tendo desmaios e convulsões. Agora os pesquisadores poderão finalmente identificar a doença misteriosa que debilitou o homem mais poderoso do planeta. a.C. O rio Rubicão, a fronteira com a Itália, às suas margens estavam César e seu exército. O Rubicão tornou-se um sinônimo para passar o ponto sem retorno e é frequentemente usado em operações militares. Os norte-americanos falavam em cruzar o Rubicão quando foram pela primeira vez ao Iraque. César estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida política. Como governante da Gália, ele não poderia ser processado por ignorar as leis do Senado. Ao cruzar o rio Rubicão, César entraria livre das dívidas, perseguiu seu verdadeiro objetivo: Roma. Mas suas alianças haviam se rompido. O poderoso Crasso estava morto, e o guerreiro Pompeu, agora no comando, tinha alguns receios sobre César. Seus oponentes políticos o acusaram de crimes de guerra. Se César colocasse os pés em Roma, seria processado. E pior, o conquistador em breve se sentiria conquistado, tendo desmaios e convulsões. Agora os pesquisadores poderão finalmente identificar a doença misteriosa que debilitou o homem mais poderoso do planeta. a.C. O rio Rubicão, a fronteira com a Itália, às suas margens estavam César e seu exército. O Rubicão tornou-se um sinônimo para passar o ponto sem retorno e é frequentemente usado em operações militares. Os norte-americanos falavam em cruzar o Rubicão quando foram pela primeira vez ao Iraque. César estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida política. Como governante da Gália, ele não poderia ser processado por ignorar as leis do Senado. Ao cruzar o rio Rubicão, César entraria no território romano. Ele perderia a imunidade e seus inimigos poderiam atacá-lo. Sua única proteção seria levar o exército consigo. Mas isso seria uma declaração de guerra. César sabia que se atravessasse o rio, quebraria uma das leis fundamentais do Estado romano. Estaria lançando um golpe militar. Foi a decisão mais importante de sua vida. E podemos ter um verdadeiro insight de sua mente ao saber que naquele momento, o que ele disse ao tomar a decisão em latim foi: a sorte está lançada. Será que César realmente tinha a cabeça de um jogador? César com certeza não achava que o jogo seria de igual para igual. Ele sabia que as chances estavam ao seu favor, embora houvesse um grande risco. Psicologicamente, cruzar o Rubicão significava jogar fora o livro de regras. Era um jogo completamente novo e ele estava no comando. César, de 50 anos, cruzou o Rubicão com seu exército e marchou em direção a Roma.
Seu antigo aliado Pompeu era tudo o que havia entre César e o poder absoluto. Lembre-se que a expectativa de vida na era romana era muito menor que a de hoje. Um homem na casa dos 50 anos era considerado muito velho. César provavelmente sentiu que seu tempo era escasso e nesse momento As partes com as quais geralmente não trabalho quando lido com esqueletos. Elas são a ponte do nariz e a columela. Esta pequena parte sob o nariz que segura a ponta. Agora, são o tecido macio e a ponta que estão faltando aqui. 60% do comprimento vertical será o quanto seu nariz irá se projetar caso tenha um nariz esteticamente correto. Agora temos um formato geral do nariz de César e o quanto ele se projetaria de seu rosto. Agora Lywood adiciona elementos à face para gerar uma imagem realística. Então o rejuvenescimento. E o rosto surge no computador. A face do jovem e ambicioso Júlio César. A face que deslumbrava as mulheres. Nos anos seguintes, César sonhou alto. Nada menos do que o cargo máximo. Cônsul. O chefe de governo da Roma republicana. Mas assim como os partidos de hoje, César também acumulou dívidas em sua campanha política. Essas dívidas poderiam acabar com sua carreira para sempre. Então César procurou por aliados e dinheiro. Sugeriu uma aliança com o poderoso Crasso e o herói militar Pompeu. Eles concordaram. Parecia não importar o fato de César ter dormido com suas esposas. Não se diz não a um homem com sede de poder. Esqueça os títulos fantasiosos, como cônsul, sumo sacerdote e assim por diante. Seria como se a cidade fosse comandada por 3 grandes chefões da máfia. Assim, tudo se resumia a patronagem e poder. Tratava-se de quem conseguiria os contratos importantes, como nas cidades modernas. Quem limpava o lixo, quem controlava o transporte. Assim era a Roma Antiga. Esses eram os 3 maiores jogadores do Império Romano. E eles decidiriam como iriam dividir os espólios. A parte de César dos espólios incluía a Gália Romana, composta pelo que é hoje o norte da Itália e partes da França. César se tornou governante e isso lhe conferia o poder absoluto. Mas ele era um governador com um problema. Ainda tinha dívidas. César decidiu partir para a guerra. Na era romana, era um bom negócio. Podia-se fazer dinheiro pilhando tesouros e escravos. Seu alvo? Partes da Gália não conquistadas. Precisamos revisar completamente nosso conceito sobre guerra. Hoje nós nos preocupamos em quanto a guerra nos custará em forma de impostos. No tempo de César, ele só pensava em quanto lucro poderia obter na conquista, pois Roma... de navios de guerra para outros temas e possivelmente ocorreu no aposento real. As fofocas renderam a César o apelido de Rainha de Bitínia. No mundo romano, relações entre homens eram muito mais aceitáveis do que foram em sociedades posteriores. O que pesava era dizer que César era passivo na relação sexual com o rei. Um papel, na visão deles, muito parecido com o da mulher. A história assombrava César. Sua resposta? O macho predominante. Ele provaria sua masculinidade seduzindo todas as mulheres à sua frente. Solteira, casada, não importava. Quanto ao famoso encontro com o rei Nicomedes, não há provas de que tenha acontecido. Mas o astuto César usou as fofocas a seu favor. Ele realmente tinha poder. O rei de Bitínia era um rei. E isso elevou automaticamente a reputação e o prestígio de Júlio César. Ele estava acima de seus colegas senadores, estava com a realeza, pensassem o que quisessem. César e suas vigorosas e frequentes aventuras sexuais com homens e mulheres inspiraram os poetas. Mas nem tudo é romance. O escriba Catulo, que escreveu sobre a vida de César, fez uma abordagem mais clínica, sugerindo em verso que César caiu com uma dose de algo ruim.
Estaria Catulo dizendo que César era tão promíscuo que contraiu uma doença venérea? Ou seria apenas licença poética? As 4 doenças venéreas a se considerar eram clamídia, sífilis, herpes e, claro, a gonorreia. E as evidências deixam claro que a sífilis não existia por lá nos tempos romanos. Ela veio para a Europa da América do Norte com os conquistadores. Então a sífilis está fora. Mas e a herpes e a gonorreia? Elas teriam deixado marcas físicas em César? Alguém as teria mencionado. Elas também podem ser eliminadas. Isso deixa somente uma possibilidade. Clamídia para as mulheres é ruim, mas para os homens não, a menos que você seja um dos desafortunados que desenvolve prostatite, mas certamente não há registro de César com esse problema. Isso não afetou nem um pouco sua habilidade de reger a república ou o império. Foi um perigo para as mulheres com as quais César manteve relações sexuais, mas para ele, sem problemas. Esse jovem promíscuo levou uma vida fascinante. César saiu do exército para a política e a lei. Ele era um orador persuasivo e poderoso. Ele estava no comando. César, de 50 anos, cruzou o Rubicão com seu exército e marchou em direção a Roma. Seu antigo aliado Pompeu era tudo o que havia entre César e o poder absoluto. Lembre-se que a expectativa de vida na era romana era muito menor que a de hoje. Um homem na casa dos 50 anos era considerado muito velho. César provavelmente sentiu que seu tempo era escasso e nesse momento parece ter tomado a decisão de que forçaria o ritmo dos eventos. César perseguiu Pompeu e seu exército pelo sul da Europa e, após 4 anos de sangrentas guerras civis, o derrotou. Agora César era o líder absoluto do Império Romano. Uma lenda viva. Mas Pompeu não foi sua única vitória nessa campanha. Suas conquistas sexuais incluem a rainha do Egito, a fabulosa Cleópatra. Ela tinha apenas 22 anos, ele 50. Um homem velho para os padrões da época. E quando César conheceu a esposa de outro homem importante, o rei da Mauritânia, país situado no noroeste da África, também a levou para a cama. César estava envelhecendo. Suetônio e Plutarco relataram que ele não era mais o homem que costumava ser. Júlio César foi ficando doente. Apagões, desmaios, convulsões. Qual era a causa de tudo isso? Seria a malária ou seria outra coisa? Estava claro que César precisava ver um médico. O neurocirurgião Richard McClarkin acredita que suas convulsões eram causadas por um parasita que ele ingeriu durante a campanha no Egito. Mais ou menos um ano antes de César ter a primeira convulsão, ele passou um bom tempo no norte da África, especificamente no Egito. E nós sabemos que a cisticercose, que é basicamente uma fase da tênia do porco, era endêmica no Egito na época, pois vimos evidência disso nas múmias egípcias. Parasitas, os efeitos são devastadores. Eu compararia isso a um péssimo filme de terror. Uma pessoa tem um parasita gigante dentro da barriga. Esse parasita produz ovos, resultando em pequenos parasitas que migram para o cérebro, onde produzem cistos. Esses cistos viram parasitas que provocam as convulsões. Vermes comendo o cérebro, causando ataques. Na época dos romanos, não havia cura para isso. Pela primeira vez, César estava realmente indefeso.